Em divulgar a beleza da pele branca e dos cabelos lisos. Declaro aberta a 7ª sessão extraordinária da primeira sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Araras. Deus seja louvado. Convido a todos os presentes para a saudação ao pavilhão nacional. Em pé, por favor, os que puderem. Nossos cumprimentos às senhoras e aos senhores presentes nesta casa e às senhoras e aos senhores que nos acompanham pelos meios de comunicação. Boa noite. Ordem do dia. Projeto de lei, processo número 371/2017, de autoria do Executivo Municipal. Autoriza o Poder Executivo a transferir recursos financeiros à Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Araras e da outras providências. Presidente. Ofício de remessa do processo com a justificativa do Executivo. Tenho a honra de submeter à elevada apreciação desta Igreja Casa Legislativa o incluso projeto de lei sob número 37/2017, que autoriza o Poder Executivo Municipal a transferir recurso financeiro à Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Araras e da outras providências. Encaminha-se a presente propositura legislativa a fim de garantir a transferência da quantia de R$800 mil à Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Araras, para que a instituição possa adquirir equipamento de tomografia. A aquisição do referido equipamento objetiva viabilizar maior segurança dos diagnósticos dos pacientes, assegurando sobremaneira mais segurança e melhorias nos atendimentos à população. Contudo, apesar da importância do referido equipamento, a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Araras não dispõe de recursos próprios para tal aquisição, necessitando, assim, do auxílio financeiro da Prefeitura Municipal de Araras para que possa ampliar e melhorar os procedimentos médicos pertinentes. Importante consignar que a disponibilidade de recursos financeiros para realizar a transferência em questão advém do valor restituído por essa Casa Legislativa à Prefeitura Municipal de Araras, referente ao saldo de recursos financeiros excedentes às efetivas provisões das despesas orçamentárias da Câmara Municipal. Diante do exposto, temos certeza de que a propositura em tela haverá de merecer incondicional aprovação desta Casa Legislativa, visto contemplar medida de inegável interesse público. Finalmente, em razão da importância deste projeto de lei, solicitamos que a apreciação da presente propositura seja em regime de urgência, devendo ser determinada a sessão extraordinária. Aproveitamos o ensejo para significar a Vossa Excelência e nobres vereadores os nossos renovados protestos de estima, consideração e respeito. Cordialmente, Pedro Eliseu Filho, prefeito do município de Araras. O projeto de lei, emenda, autoriza o Poder Executivo Municipal a transferir recurso financeiro à Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Araras e da outras providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo devidamente autorizado a transferir recurso financeiro à Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Araras no valor de R$800 mil, que será destinado à aquisição de equipamento de tomografia, objetivando viabilizar maior segurança dos diagnósticos dos pacientes, assegurando sobremaneira mais segurança e melhoria nos atendimentos à população. Parágrafo único. A transferência dos recursos de que trata o caput deste artigo será efetuada pela Secretaria Municipal da Fazenda, podendo ser realizada de uma só vez e em parcela única, ou de forma parcelada, de acordo com a disponibilidade orçamentária e financeira.
fica o Poder Executivo igualmente autorizado, mediante expedição do competente decreto, a promover a abertura de um crédito adicional especial no valor de R$ 800 mil, a fim de cobrir a despesa a que se refere o artigo 1º desta lei. A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Araras, artigo 3º, deverá apresentar a prestação de contas do recurso recebido na forma e no prazo estabelecidos pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Pedro Eliseu Filho, prefeito do município de Araras. O projeto obtive o parecer favorável do Departamento Jurídico desta Câmara Municipal. Consta com o parecer favorável da dota Comissão de Justiça e Redação e também com o parecer favorável da dota Comissão de Finanças e Orçamento. E ainda com o parecer favorável da dota Comissão de Obras, Serviços Públicos, Educação, Saúde, Assistência Social, Agricultura, Meio Ambiente, Cidadania e Legislação Participativa. O projeto está em discussão. Presidente. A palavra com o nobre vereador Romildo Benedito Borelli. Novamente, boa noite a todos. Eu gostaria, senhor presidente, que o senhor nos explicasse porque no terceiro trimestre dessa legislatura nós já repassamos um valor de R$ 400 mil ao Executivo. Eu gostaria de saber se com essa aprovação a Prefeitura irá complementar os outros 400, é isso? Nobre vereador, a Câmara repassou a importância de R$ 800 mil à Prefeitura, em função das medidas de economia que a Câmara fez no começo deste exercício. Segundo semestre também. O primeiro trimestre já... Não, só no primeiro, se não me engano, foi no mês de maio. R$ 800 mil. Evidentemente, conforme aquele acordo de cavalheiros com Sua Excelência o Prefeito Municipal, 400 mil destinado à assistência, ação social, né? E 400 mil destinado à saúde. Então, a Câmara pretende ainda, né, durante este exercício, devolver mais dinheiro à Prefeitura Municipal. Ocorre que agora, no começo do mês, no final do mês passado, eu pedi um levantamento das nossas despesas previstas até dezembro, entendeu? E o valor, em torno de 150 mil, quase 200 mil reais, eu achei por bem não transferir ainda, aguardar que se some mais algum valor significativo para enviarmos ao Executivo. No caso do tomógrafo, né, segundo informações do provedor da Santa Casa, que poderá ser confirmada pelo vereador Francisco Nussi Neto, que juntamente conosco está empenhado em resolver esse problema, entendeu? O tomógrafo será comprado para pagamento em 2 ou 3 parcelas. Então, vamos dizer assim, a primeira parcela de R$ 400 mil, se for esse o valor, que nós não sabemos, mas deve ser isso, conforme me disse o provedor da Santa Casa, entendeu? E as demais parcelas, a Câmara devolvendo o dinheiro, correrá por conta do dinheiro da Câmara, certo? E, se não, a Prefeitura arcará com a disponibilidade desses valores. Mas, para ficar melhor entendido, o dinheiro, o cofre é único, entendeu? Havendo recurso ou não havendo, a Prefeitura custeará o restante. Ela está naturalmente, o Executivo está naturalmente aguardando que a Câmara repasse os valores. E nós pretendemos repassar, se não esse mês, no máximo o mês que vem, para o pagamento das parcelas sucessivas aí da compra do tomógrafo. Entendi, é importante, é um projeto importante, a gente vai votar favorável, mas a minha dúvida é só o que eu te perguntei. E 800 mil foi repassado pela Câmara no primeiro trimestre. No primeiro semestre, né, vamos dizer assim. Foi em maio, se eu não me engano. Mas foi 400 mil seria destinado ao hospital, é isso? Não. 400 mil para a saúde.
e 400 mil para a ação social. O Executivo é que decidiu, a pedido de vários vereadores, acho que da maioria dos vereadores, entendeu? Decidiu, né, atendendo a pedido da Casa, carrear, vamos dizer assim, né, destinar esses recursos que a Câmara está devolvendo para a compra do tomógrafo. A princípio, pensava-se, inclusive, na compra dos equipamentos da hemodiálise, mas o hospital já, se não me engano, não sei se recebeu doação ou se já comprou, entendeu? Esse detalhe não é do meu conhecimento. E o provedor disse, não, ao invés de os recursos para a compra dos equipamentos de hemodiálise, nós preferimos que seja para o tomógrafo. Inclusive, nobre vereador, de acordo com os convênios assinados entre a Santa Casa e a Prefeitura, também em relação ao tomógrafo, será dado prioridade ao atendimento dos pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde. É o acordo com a Santa Casa. Satisfeito, nobre vereador? Muito obrigado, presidente. A palavra agora com o nobre vereador José Roberto Apolari, depois o vereador Francisco Nussi Neto, depois o vereador Carlos Alberto Jacovete, pela ordem. Presidente, primeiramente nós temos aqui que enaltecer o nosso prefeito municipal, Pedrinho Eliseu Filho, do tamanho da importância desse projeto que chega nesta casa. Nós sabemos que a Santa Casa de Misericórdia de Araras é referência em toda a região, principalmente no interior do nosso estado. E nós sabemos que na nossa cidade existe centenas, milhares de pessoas que irão utilizar esse aparelho tão importante e que irá, de uma certa forma, salvar muitas vidas. A gente sabe o quanto é importante ter uma tomografia na cidade, esse equipamento. Então, o meu voto é favorável em prol da saúde e também peço a que todos os parlamentares sigam este voto para beneficiar a nossa sociedade. Nada mais. Agradeço a Vossa Excelência. Eu gostaria também de esclarecer, para não ficar parecendo aos olhos da população, que as coisas são feitas através de extraordinária, de última hora. Acontece que, durante esse período, houve necessidade de entendimentos com o provedor, com a diretoria da Santa Casa, com a empresa que fornece o equipamento, e não havia uma decisão, né, com relação à pronta entrega do equipamento. Quando a Santa Casa obteve a confirmação do fornecedor que há um único aparelho disponível no momento para ser fornecido, as coisas ganharam maior rapidez. E a aprovação em sessão extraordinária se dá pelo fato de que a Santa Casa precisa, né, da publicação da lei, da expedição do decreto, para que ela confirme a compra do equipamento e, inclusive, pague a entrada, a primeira parcela. A palavra agora com o nobre vereador Francisco Nussi Neto. Presidente, eu gostaria de manifestar, porque esse fato que nós estamos tornando realidade hoje, que o senhor já falou, os outros vereadores também, com relação ao ganho da cidade, do equipamento dessa natureza, moderno, muito mais preciso do que aquele aparelho anterior, que já era um aparelho de alguns anos de uso. E a questão da urgência, porque era o único aparelho disponível para pronta entrega. E se perdêssemos esse aparelho, nós teríamos que encomendar, demoraria mais tempo para vir. Mas o que eu gostaria de ressaltar foi essa união do Poder Legislativo, com a Prefeitura, com a Santa Casa, todos os vereadores. Se a gente contar a partir do projeto que nós aprovamos nessa casa para que fosse dado do vereador Jacovete, que fosse dada a destinação, ao prefeito ter assumido o compromisso de destinar metade para a saúde,
A própria vereadora Regina levantou a questão aqui da quebra do aparelho de tomografia, que nos preocupava a todos. E durante aquela reunião com o prefeito e o provedor, imediatamente o prefeito assumiu essa responsabilidade, entendeu quanto era importante. Todos os vereadores tiveram participação nessa questão. Estão tendo ainda agora, nessa noite, a oportunidade de aprovar esse projeto tão importante para a cidade. Então, quando se faz esse tipo de trabalho em conjunto, com a importância de todos que puderam participar desse evento, trazendo para a cidade, para a nossa Santa Casa, com tanta dificuldade tem para dar o atendimento à população, e tem dado todos esses anos, nunca, jamais se mencionou paciente em corredor na Santa Casa de Araras, jamais fechou a porta para qualquer pessoa que lá procurasse, jamais deixou de fornecer medicamento por falta de recursos. Vocês todos são testemunha disso. Portanto, nós temos que relevar o trabalho da nossa Santa Casa. Eu falo isso com muito orgulho, 37 anos que eu trabalho lá dentro, é minha casa principal, apesar de ser dono de uma outra empresa que também tem um hospital, mas eu acho que a Santa Casa é a minha casa principal, presta um serviço relevante, não só para a nossa cidade, como toda a região. Portanto, presidente, eu gostaria hoje de agradecer a todos vocês dessa casa, um por um, daqueles que nos ajudaram de todas as maneiras, ao prefeito, que fornece para a cidade, e o secretário da Saúde, que também participou, e que fornece para a nossa cidade o equipamento dessa natureza, sem custo para a Santa Casa de Araras, que todos sabem que luta com dificuldade para poder oferecer uma medicina de qualidade. Eram essas minhas palavras, tenho certeza, com certeza será aprovado por unanimidade. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Devo também dizer às senhoras e aos senhores que, segundo o provedor da Santa Casa, sacramentada a compra, depois de 15 dias o equipamento já estará em funcionamento, com a graça de Deus. Presidente. A palavra com a nobre vereadora Anete Monteiro dos Santos, Casagrande. Gostaria aqui nessa discussão, de suma importância, parabenizar a sensibilidade do nosso querido prefeito Pedrinho Eliseu, para garantir a transferência de R$800 mil à Irmandade Santa Casa Misericórdia. Por ser voluntária da Santa Casa, tornou-se, eu fico muito feliz por essa aquisição do aparelho de tomografia. A preocupação de todos nós, vereadores, tenho certeza, e do prefeito Pedrinho, do nosso vice-prefeito, secretário da Saúde, Luiz Emílio Salomé, que é a melhoria do atendimento. E como o doutor Nussi disse, falou muito bem mesmo, referência na nossa região, na nossa Santa Casa, todas as cidades, de onde a senhora é, de Leme, de onde a senhora é, de Conchal, enfim, a gente que vive ali no voluntariado do Hospital São Luís, a gente vê ali a alegria que os nossos vizinhos, né, cidades vizinhas que são atendidas em Araras. Então, há alguns meses eu fiz um requerimento, que acerca o tema e pude ver a preocupação da administração em resolver a questão com a Santa Casa. E não deixando de realizar os exames, tanto que de janeiro a junho já haviam sido realizados mais de 900 deles. Então, pouco tempo. Também é importante lembrar que esse repasse será possível graças ao comprometimento de cada vereador e vereadora nas contas da Câmara Municipal. E principalmente do nosso querido presidente Pedro Eliseu Sobrinho, na contenção e contenção dos gastos desnecessários, já que esse valor é referente à devolução dos recursos da nossa Casa Legislativa ao Executivo. Portanto, com toda certeza, meu voto é favorável, sempre pensando no benefício da nossa Santa Casa e de toda a população e da nossa região. Agradeço a Vossa Excelência. Pela ordem de solicitação da palavra, nobre vereador Carlos Alberto Jacovetti. Obrigado, presidente. A minha comissão é de Finanças e Orçamentos. Então, eu queria explicar para todos os vereadores, esse valor de R$800 mil, ele não está previsto no orçamento da Prefeitura. Então, normalmente, toda a verba que a gente aqui vota ou que vem algum projeto para avaliar,
A gente sempre pede o impacto financeiro no cofre público. Porém, não existe esse impacto nesse caso. Até isso quem me falou na época foi o nosso prefeito Pedrinho Eliseu, na conversa que eu tive com ele, falando sobre esse assunto. Já disse 2 vezes aqui, mas gostaria de repetir. Eu disse assim, prefeito Pedrinho, eu sei que o senhor não tem uma máquina aqui de fazer dinheiro, e para destinar esse valor lá da Câmara, seja lá 10%, 20%, para a saúde. E ele foi claro, foi Jacovete, esse dinheiro não está no orçamento do Executivo. Esse dinheiro está no orçamento do Executivo como sendo para a Câmara. Então, se a Câmara devolver algum desse valor, o Executivo poderá usar para qualquer finalidade. E aí ele se comprometeu, como muito bem dito pelo Dr. Nussi e a vereadora Nete, a investir 50% nas ações da promoção social e 50% na saúde. Então, para esclarecer aos colegas vereadores que não existe impacto financeiro em relação ao que está orçado pelo município, gastar. Outra coisa apenas, que eu lamento uma coisa, mas eu ainda tenho fé que nós vamos conseguir resolver. Já no tempo que eu fui da administração anterior, eu me interessei em saber o porquê que tinha gente na fila desde 2014, 2015 para cirurgias ortopédicas. E foi aí que me motivou a lutar por esse projeto. E aí acabamos, agora vamos dizer assim, dando uma mudança nesse direcionamento, mas de uma coisa extremamente necessária. Porém, doutor Nussi, gostaria que o senhor tentasse trabalhar nisso. Eu vou dizer mais uma vez aqui, acho que é a 3ª vez que eu falo isso, presidente. A prefeitura, ela autoriza cirurgias ortopédicas. Beleza. É o SUS. Via SUS. O hospital autoriza fazer a via SUS naquele procedimento, vamos dizer assim, ultrapassado, mais antigo. Então, a prefeitura fez o procedimento dela, o SUS fez o procedimento dele, e o médico quer operar no procedimento moderno. Então, você chega à conclusão que todos estão certos, só que está acontecendo uma coisa ainda. No meio do caminho está o nosso munícipe que não consegue a realização da cirurgia. Um dos jornais da cidade, inclusive, noticiou essa semana que são 170, quase 200 casos que ainda estão na fila. Então, eu tenho fé que ainda a gente consiga, do dinheiro que vai vir a ser devolvido, alguma coisa nesse sentido. Mas que também, eu não sei, doutor Nussi, se seria uma sensibilização dos médicos ou uma sensibilização do próprio SUS, não sei. O que eu sei é que eu conheço várias pessoas que estão trabalhando aí, não podem, o INSS não as afasta, porque diz que não é motivo, mas que mal conseguem andar com problemas, joelho, ombro e etc. É o que eu queria dizer, eu ainda tenho fé que nós vamos conseguir resolver isso. Obrigado, presidente. Posso Agradeço a Vossa Excelência. Pois não, nobre vereador Francisco Nussi. É difícil responder genericamente, eu precisaria saber caso a caso. Que tem procedimentos que o SUS autoriza e outros não, através de um método moderno, como o senhor está dizendo. Então, precisaria ter noção do que está acontecendo, ou ver com a Secretaria de Saúde. Mas eu acredito que se pudermos esclarecer o que é cada caso, eu acredito que a gente pode resolver. Nós temos hoje uma rede de atendimento razoável, ortopedista, inclusive, da rede pública, cirurgiões da rede pública. Então, é difícil responder genericamente, porque eu preciso saber quais procedimentos realmente são autorizados e outros não. Você sabe, por exemplo, que a cirurgia de obesidade via SUS é proibido fazer em Araras. Já vi que há pouco tempo o Ministério da Saúde pretende abrir realmente, mas ainda não chegou nada de novo para nós. Então é importante especificar, é difícil responder genericamente. Vereador, mas estou às ordens de qualquer maneira. Conversaremos. Obrigado, vereador. Agradeço a Vossas Excelências. A palavra com o nobre vereador Eduardo Elias Dias. Também votarei favorável. E parabenizar também a administração, o senhor prefeito Pedrinho Eliseu, porque enquanto você vê tantas prefeituras por aí falidas, tanta Santa Casa fechando as portas ou deixando de atender, a gente tem o privilégio de ver uma prefeitura
repassando R$800 mil para uma Santa Casa, para a compra desse aparelho de tomografia, que com certeza vai tirar muita gente da fila, porque, pelo que a gente sabe, a fila é grande para fazer o exame de tomografia. Então, muito importante, é um projeto muito importante e conto com o voto favorável desse vereador. E não só tomografia, a gente vê que, pelo andamento das coisas, muitas coisas boas virão ainda. Esse é o primeiro passo, segundo o prefeito, em auxílio à saúde de Araras. Então, parabenizo a administração, os nobres pares vereadores aqui, colegas vereadores, que aprova. E também o provedor da Santa Casa, que aí é uma união. Santa Casa, Executivo e Legislativo. Então, parabéns a todos. Quem ganha com isso é a população no nosso município. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência, bem lembrado pelo nobre vereador. O vereador Francisco Nucineto também já disse em agradecimento à mesa da Santa Casa. O provedor tem demonstrado muito empenho na solução dos problemas que afligem a Santa Casa, principalmente no relacionamento junto à Prefeitura. E, por extensão, toda a diretoria da mesa da nossa Santa Casa está de parabéns. A palavra com o nobre vereador Jackson de Jesus. Presidente, acho que é importante nesse momento fazer alguns agradecimentos, sei que já foi dito pelo vereador Nuci. Tudo começou com aquele projeto inicial do Jacovete, que enfrentamos algumas críticas, que é a questão do repasse trimestral. Então, isso hoje possibilita que consigamos esse êxito junto ao poder... vereador, permita-me uma ponderação. Acho que não é trimestral. Quadrimestral? É aleatório, entendeu? A Câmara tendo disponibilidade sobra a qualquer momento, pode ser até mensal, oxalá fosse possível. E acho que a partir disso, o próprio presidente desta casa acabou aderindo e outros vereadores acabaram assinando, não me lembro todos, mas é fruto de vosso trabalho, Jacovete, essa questão, então parabéns, mas em que pese foi você que iniciou, então temos que deixar claro. Me lembro também do vereador Marcelo, salvo engano, nas redes sociais, foi um do primeiro a motivar essa questão realmente, que a doação fosse destinada à saúde. Eu me lembro disso, Santa Casa teve uma repercussão muito grande, então parabéns, vereador Marcelo. A vereadora Regina, que foi a primeira a trazer à tona essa questão do nosso tomógrafo, que estaria com problemas. Ao vereador Núcio, ao vereador Baiano, que eu me lembro da preocupação até na semana passada, que nós ligamos para o provedor e o provedor falou que, de fato, aquele compromisso inicial que tínhamos assumido junto com o prefeito, de 50% ser para a saúde, 50% para a ação social, e desse 50% que foi para a Santa Casa, eles queriam inicialmente comprar um equipamento de hemodiálise, salvo me engano, o Rotary Club, alguma outra instituição ajudaram eles a estar comprando esses equipamentos de hemodiálise. Aí surgiu essa necessidade maior, que é o aparelho de tomografia, que custa aqui R$850 mil. Então, isso demonstra, quando a gente pensa no nós e deixa um pouco o eu de lado, coisas boas, de fato, acontecem. Então, parabéns ao prefeito, parabéns a todos os vereadores dessa casa que participaram ativamente, porque não foi o pedido de um. É óbvio que um ou outro se destacou, um porque foi o primeiro a pedir, a vereadora porque descobriu o problema do tomógrafo, o doutor Núcio Baiano porque cobraram do provedor até o ofício que nos foi aqui encaminhado, o presidente dessa casa, junto com o vice-presidente, que deram início a esse projeto, não trimestral, mas mensal do repasse. Então, isso é um trabalho coletivo, então estão todos, de fato, de parabéns. É claro que não teria como votar contrário a um projeto de tal importância, presidente, era o que eu tinha a falar. Agradeço a Vossa Excelência, a palavra com a nobre vereadora Regina Jeromel Corroquel. O que houve aqui nesta casa, podemos dizer que um verdadeiro regime de colaboração entre o Legislativo e o Executivo. Desde o início do ano, através do nosso presidente, que usou, excelentíssimo presidente, de austeridade. É bacana explicar o que significa a palavra austeridade no contexto da economia. Significa ter um maior rigor no controle de gastos. Então, quando o presidente nos trouxe essa proposta de contenção de gastos,
Todos os vereadores desta casa aderiram. Haja vista que a Câmara teve um saldo, está tendo um saldo e está podendo devolver para o Executivo, e o Executivo que também, neste momento, parabenizamos. Por quê? Porque está usando para o bem do próximo, o bem coletivo, e neste momento, com muita alegria, a compra do tomógrafo. Então, a austeridade, ela está surgindo efeitos positivos. A austeridade no sentido da economia. Todos nós estamos economizando e, como resultado, o povo, as pessoas estão ganhando. Só complementando, Jacovete, são 172 pacientes neste ano que aguardam cirurgia. Muito obrigada. Agradeço a Vossa Excelência. A palavra com o nobre vereador Marcelo de Oliveira. Obrigado, senhor presidente. E quero aqui também fazer as palavras dos demais vereadores, né? Esse trabalho tão importante da vossa administração como presidente da Casa, dos recursos da economia feita, a qual nós pudemos transferir para o Executivo, e também dizer da sensibilidade do prefeito Pedrinho Eliseu, uma causa tão nobre que é essa parceria tão importante com a Santa Casa, intermediada pelo Dr. Nussi e a professora Regina, que trouxe o assunto, né, para esse parlamento. E dizer, senhor presidente, que nós continuamos fazendo a nossa parte, o prefeito a dele, com muita responsabilidade, e no final quem ganha é a população, ganha na qualidade do serviço, principalmente na área da saúde, que é tão caótica, tão dificultosa em todas as cidades, no país todo. E Araras, ela está um passo à frente, graças a Deus. Como bem disse o Dr. Nussi, não é negado a ninguém o tratamento na nossa Santa Casa. Ao contrário, lá todos passam pelo médico, né? Todos são bem atendidos. Quando há internação, eu faço muitas visitas, não como a professora Nete, né, que é uma voluntária síria, toda sexta-feira de carteirinha está lá, mas todos são bem atendidos. Não falta medicação, não falta tratamento, não falta acolhimento. Então nós estamos um passo à frente, mas isso é fruto de uma gestão importante, séria, com os pés no chão, essa união, como bem disse a professora Regina, né, essa união de todos os poderes, né, todos engajados num só objetivo, que é melhorar a saúde pública, melhorar a qualidade de vida do nosso povo. Então, parabéns aqui ao prefeito, parabéns a Vossa Excelência, senhor presidente, e a todos os vereadores envolvidos. Presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Pois não, nobre vereador. Me desculpe, eu não estou com o documento aqui, mas se não for, o senhor poderia solicitar aí ao plenário ou o senhor determinar a votação nominal? A votação é simbólica, a Vossa Excelência está requerendo a votação nominal. Deferido, nobre vereador. Obrigado. O projeto continua em discussão. Não havendo mais quem queira discuti-lo, ele está em votação. A requerimento do nobre vereador Carlos Alberto Jacovete, a votação será nominal. Excelentíssimas senhoras vereadoras e excelentíssimos senhores vereadores. Anete Monteiro dos Santos Casagrande. Favorável. Carlos Alberto Jacovete. Favorável. Deise Aparecida Olímpio de Oliveira. Favorável. Eduardo Elias Dias. Favorável. Francisco Nussi Neto. Favorável. Jackson de Jesus. Vereador Jackson, favorável. Favorável. José Roberto Apolari. Favorável, presidente. Marcelo de Oliveira. Favorável. Regina Noêmia Jeromel Corroquel. Favorável. Romildo Benedito Borelli. Favorável. Pedro Eliseu Sobrinho. Favorável. Proclama o resultado. O projeto foi aprovado por unanimidade. Parabéns a todas as excelentíssimas senhoras vereadoras, os excelentíssimos senhores vereadores, ao prefeito municipal, ao provedor da Santa Casa, aos dirigentes, diretores da Santa Casa e, por que não, aos médicos que atuam na nossa Santa Casa e a todos os funcionários, enfermeiros, enfim, a todos os funcionários da Santa Casa, que se enriquece um pouco mais com a aquisição desse tomógrafo, como disse o nobre vereador Nussi, de última geração. É o povo de Araras
Quem ganha com isso? Questão de ordem, senhor presidente. Pois não, nobre vereador. Qual é a questão de ordem? O assunto tem bastante importância. Ex-vereador, vereador Marcelo de Oliveira, vereadora Deise, vereador Núcio e Jackson de Jesus, e mais outros de vocês que desejarem participar. Nós estamos propondo uma audiência pública com os GMs, que existe um descontentamento muito grande no trabalho da Guarda Municipal. Nós vamos entregar um documento para o senhor para fazer essa audiência dia 21 de setembro de 2017. O assunto, nobre vereador, caberia na sessão ordinária e não se trata de uma questão de ordem, se trata de uma comunicação do nobre vereador que nós vamos acolher. Já que fugimos um pouco da... porque na sessão extraordinária só podemos discutir e deliberar sobre aquilo que está pautado. Então, eu prefiro, nessas condições aí, deixar para uma outra ocasião as informações que poderia dar a respeito do assunto, em função de uma reunião que fizemos esta semana na Câmara Municipal, com a presença do secretário da Segurança, com a presença do presidente do sindicato, com a presença do nobre vereador Carlos Alberto Jacovetti e da nobre vereadora Nete Monteiro dos Santos. Só, né? Mas... e o vereador Eduardo Elias Dias. Desculpa. Mas trataremos desse assunto na próxima sessão. Agradeço mais uma vez aos funcionários da Câmara que nos atenderam nesta sessão extraordinária também. Nada mais havendo, declaro encerrada a presente sessão extraordinária. Deus seja louvado.